Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em preces fervorosas, fazendo vibrar o que trouxemos de melhor em nós, dos nossos sentimentos mais purificados, dos nossos pensamentos mais harmonizados, para que o fluxo divino nos permeie nesta hora e possamos então envolver aqueles dos nossos irmãos que nesta hora, Senhor, passam por testemunhos inigualáveis, para que todas as dores sejam minimizadas, todos os apelos sejam socorridos em todos os nossos irmãos em humanidade. Desperta, Senhor, em nós a vontade de servir, para que possamos abrir mão de tudo que não seja de natureza divina em nós. Jesus, Mestre amado, nós confiamos na sua misericórdia e no seu extremado amor. E é confiante, Senhor, que nos reunimos para mergulharmos no seu Evangelho e que estes ensinamentos possam permear nossos espíritos, inoculando na intimidade do ser que somos as expressões legítimas da verdade, do bem e da caridade. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. E dentro desse capítulo, o desfecho desse capítulo, que vai falar como nos tornaremos o trabalhador da última hora. Esse encerramento que nós vamos ficar alguns dias é os obreiros do Senhor. É uma mensagem do Espírito de Verdade. Paris, 1862. Significa dizer que aqui Jesus está coordenando essa mensagem, filtrada pelos médiuns da época, para fechar um capítulo da extremada importância do que seja o momento do Espiritismo no planeta Terra. E, principalmente, do trabalhador espírita cristão, estes de nós que já despertamos para o trabalho. Porque o trabalho, pelo trabalho, todos fazemos desde que a doutrina espírita se estabeleceu. Mas nós estamos falando de um trabalho muito maior, de nos transformarmos em verdadeiros discípulos, em verdadeiros servidores da seara de Jesus, o que é um passo ainda além que nós estamos sendo convidados a dar. E então Jesus, o Espírito de Verdade, diz assim: obreiros do Senhor, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. É um chamamento forte, porque balança as nossas questões pessoais, os nossos interesses, né? As nossas ilusões que ainda nos conduzem às escolhas. Mas esse tempo anunciado chega na era do Cristo, que é a era nova.
E nós estamos dentro da era nova, entrando na era do Espírito, na era nova de Jesus. E dentro da era do Espírito, nós estamos num tempo de regeneração. Então, são os desmembramentos da vinda de Jesus na Terra. Em que tempo nós estamos? Num tempo de transição planetária. Um tempo de provas e expiações que estão acirradas nesta hora, porque estão sendo dadas oportunidades derradeiras para um tempo de regeneração. Esse tempo de regeneração requer que nós identifiquemos verdadeiramente em que estamos degenerados. Não são aquelas 3 palavrinhas que a gente fala, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, Isso a gente fala, mas não sente. Porque se sentíssemos, choraríamos. Choraríamos copiosamente e nunca mais seríamos. É assim que é a transformação. A exemplo de todos os apóstolos de Jesus. O estado de arrependimento do que está degenerado em nós, ele é uma coisa, é um acontecimento que só é único uma vez na encarnação. É uma vez na encarnação que nós entramos em contato conosco mesmo para essa ação transformadora. Então nós falamos com certo orgulho que somos egoístas, nós falamos com certo orgulho que somos vaidosos, ou que somos prepotentes, ou que somos isso, aquilo. Nós elencamos dezenas de defeitos sem sentir que aquilo nos pertence. É mais para dizer, olha como eu sei sobre mim. Mas eu estou dizendo com isso que nada sei sobre mim. Nada sei. Porque só saberei sobre mim se eu tiver com o facho iluminado da verdade para me perceber. Se eu não tiver o recurso da luz da verdade para me perceber, tudo que eu achar que sou, não serei realmente. Essa nuance é que dá o start da ação transformadora do obreiro do Senhor, que passaremos não para o religiosismo. Então eu vou deixar tudo e vou ser uma pessoa que estarei só no religiosismo, nos cultos religiosos. Isso também chama perda da reencarnação. Vai perder a existência. Porque esse costume que a humanidade criou foi um costume que foi a bancarrota nossa no que se refere à religião. E é por isso que nós temos uma quantidade enorme de pessoas incrédulas. São incrédulas hoje aqueles que foram crédulos e cegos, que acreditaram em dogmas, em rituais e falsos conceitos da verdade. Isso nos distanciou. E aí fomos de um radical para o outro, né? Das falsas crenças cheias de ilusões que arrastamos ao longo dos séculos para a hostilidade absoluta, o ceticismo absoluto, a credulidade aparente na ciência, porque aquele que vê a ciência com os olhos da verdade crê em Deus. Com os olhos da verdade crê em Deus. Então, também essa crença é falsa, em bases instáveis. Qual é o chamamento desse capítulo? Que atingimos o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação. Mas, nós vamos aos poucos nesse item, mas nós podemos dizer assim, lamentar se já estivermos na maturidade, lamentar, meu Deus, eu perdi tantas oportunidades. E é verdade. Porque quando nós estamos cegos, somos indiferentes ao chamamento, às oportunidades. Então não há chance para mim. Alguns podem pensar, não há chance porque eu perdi a oportunidade, eu abandonei, eu virei as costas, enfim, não me ajustei às leis. E o Emmanuel vai nos dizer que ainda há tempo. E acho que isso é bastante esperançoso. No livro Encontro Marcado, na lição 4, Revisão e Reajuste,
O tempo é esse. Vamos fazer uma revisão do nosso planejamento reencarnatório com os olhos da verdade, iluminados pela força do bem? Vamos fazer uma revisão? Para que então, olha o que diz Emmanuel, não afirmes que já não dispões de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que te assegura o acesso à espiritualidade superior. Não afirmes que já não tem mais jeito, que já não tem mais oportunidade, que já não tem mais recursos. Porque isso seria desacreditar na providência divina, na misericórdia de Deus em relação a um plano de amor que nos foi dado para que nós, em nos ajustando com a lei, saíssemos dos processos fóbicos, culposos, aflitos, desesperados, inseguros, ansiosos, que hoje é o perfil comum da humanidade. Esses sintomas são denúncias confessas de que não estamos num plano de felicidade para nós. A felicidade do espírito. Então diz assim: detente, sobretudo, a refletir na bondade da divina providência, que não apenas te aceita os votos de melhoria, como também te concedes o valor do tempo. Isso é misericordioso. Nós estávamos cegos, mas podemos estar acordando. E é por isso que é a última hora. Nós fizemos uma revisão, avaliamos a inoperância, o desajuste, a nossa distância do bem e da verdade, a nossa indiferença, porque estamos acostumados com o conforto e não sabemos nem de longe o que significa a palavra sacrifício. Que sacrifício não é uma dorzinha, sacrifício é uma entrega, é um abrir mão de quinquilharias emocionais que arrastamos, que forma o painel das nossas ilusões. É isso que é pedido. Se nós estamos nesse momento, por isso é que somos os da ultíssima hora. É essa hora que eu vou fazer essa revisão, vou contar com a ajuda daqueles que me conhecem, para que em fazendo essa revisão eu acorde e aproveite o recurso da bondade divina e o tempo que me resta para dar um ritmo a esse processo evolutivo, como está nos convidando o Evangelho. Se o outro fez um dia todo a tua obra, eu terei que fazer no último instante do dia a obra a mim confiada que eu preciso entregar. Mas o que é que eu vou entregar mesmo? Eu preciso saber o que eu tenho para entregar. Porque quando nós fazemos tudo de bom que nós já sabemos fazer, que ao longo dos séculos temos angariado experiências, sobre esse aspecto há progresso, mas não há mérito, porque não houve desafio. Se eu fizer as mesmas coisas que eu já domino nesta encarnação, porque eu já dominava isso na última, eu não cresci. Não houve crescimento. O crescimento existe a partir do que já fui, já sinto, do arcabouço do espírito, mais os desafios da atual jornada. Por que são desafiantes? Porque estamos num planeta ainda de grandes provas e expiações. Porque se fôssemos espíritos ajustados ao bem, estávamos no mundo dos espíritos felizes. Então, é importante esse chamamento, porque se nós terás interrompido a obra que te vinculava a algum trabalho, faça uma revisão. Olhe para si mesmo iluminado pela luz da verdade, não pelas ilusões do mundo que nos arrastam para a efemeridade das situações ilusórias. Para que eu aproveite os instantes da minha existência de forma útil e me cure. É a cura dos males que me atormentam, que são sempre, 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 sem nenhuma sombra de dúvida, desajustes,
ligados ao planejamento reencarnatório. Uma vez eu falei, num momento muito especial da minha vida pessoal, que era muito, muito mais fácil e mais feliz viver o planejamento reencarnatório do que lutar contra. Um fato da nossa vida. Porque quando a gente luta contra, nós estamos dizendo que as leis divinas não servem para mim, que as minhas leis são muito melhores. E quando a gente se curva e sente que a lei de Deus é que nos conduz à verdadeira felicidade, nós nos pacificamos. Nós que estamos nesse capítulo, temos insistido em falar sobre as profissões. Porque as nossas atividades e as nossas profissões, elas têm uma finalidade extraordinária na nossa vida como espírito, que é a construção de valores de vida eterna. Então, o que nós estamos vendo, de uma maneira geral, na Terra? O que nós estamos vendo? Que as profissões, que as atividades que a humanidade tem desenvolvido está assentada num profundo materialismo. E que essa base tem comprometido o equilíbrio do planeta Terra, o equilíbrio do ser humano, o equilíbrio da sociedade e de tudo mais. Porque distorcemos as realidades espirituais e as tornamos puramente materiais. Então, isso que nós estamos vendo na Terra, essa crise que nós estamos vendo, é fruto disso. E é necessário que nós retomemos ao caminho verdadeiro para que possamos entrar num tempo mais feliz para nós e para todos que nos cercam. Então, baseado nisso, é fácil a gente entender que nós só iremos sair desse estado de coisas no momento que a humanidade inteira, não de uma vez, mas inteira, retomar a busca da espiritualização da sua existência. Entender que é um espírito e viver como tal. E isso se faz através da religião. Por mais que se tente negar isso, por mais que se tente dizer que não é, por mais que nós possamos sorver da materialidade e afirmarmos que estamos, entre aspas, felizes, por mais que nós tentamos, não vamos conseguir. É necessário que construamos em nós uma ligação com Deus, nosso Pai. E, com isso, executar na nossa intimidade as suas leis. É assim que nós vamos sair do momento que nós nos encontramos, individualmente. E quando o indivíduo se evangeliza, ele evangeliza o seu lar. E quando o seu lar está evangelizado, dali parte elementos, espíritos que vão evangelizar a sociedade. Então, tudo começa em nós, né? Tudo começa em nós. E dentro desse processo, quando a gente fala evangelização, é entender
as leis divinas, que nós estamos mergulhados no austro do Criador e que precisamos compreender que estamos num todo e que o mundo não gira ao redor de nós. O mundo não gira ao redor da minha vontade, ao redor do que eu penso, das minhas concepções filosóficas, das minhas concepções religiosas, das minhas concepções científicas. O mundo não gira ao redor de nós. O mundo é guiado por Deus, nosso Pai, e o planeta Terra por Jesus. Então, tendo entendido isso, toda profissão, toda, sem nenhuma exceção, que não for executada nessas bases, ela construirá para nós elementos que mais para frente teremos que destruir. Teremos que organizar reencarnações para vir retirar do perispírito as construções equivocadas que fizemos. Então, além de não avançar, nós temos que retornar para reconstruir. E hoje nós vamos abordar o tema do professor. E dando sequência ao que nós falamos ontem, vamos repetir e dar entendimento. A consagração ao ensino gera o professor que desperta no aluno suas potencialidades e o amor pelo tema que lhe é apresentado. Então, ontem nós fizemos uma pergunta para a gente refletir. Quando a gente pensa na nossa vida como um todo, e eu tenho feito essa pergunta há mais de 5 anos para a maioria das pessoas que eu conheço na Terra. Quantos professores você se lembra, desde a sua infância até a vida adulta, que marcaram você, que contribuíram com você, de verdade? Quando a gente aborda esse tema, algumas pessoas dizem assim: nossa, tem tantos que eu faço questão de esquecer, eu luto para esquecer. Outros dizem: em geral, 2 ou 3, no máximo 5. E quanto mais instruído é a pessoa, mais professores essa pessoa teve, menos número ela tem. E por que isso acontece? Porque quando nós ocupamos, e isso não é só para o professor, se nós falássemos dos médicos, se nós falássemos dos engenheiros, se nós falássemos dos vendedores, se nós falássemos de outras profissões, o número não seria diferente. Nós não estamos dizendo de uma classe específica, né? Então, o que acontece quando nós pensamos, quando nós estamos nesta profissão e perguntamos para nós mesmos e respondemos 2 ou 3. O que é que essas pessoas que nos marcaram tinham de diferente daquelas que não significaram nada para nós? Que tiveram a sua importância, sim, tiveram a sua importância. Porque tudo tem importância no universo. Só não tiveram significado. Agora vamos perguntar para nós mesmos o que significa para nós termos uma profissão e entrarmos em contato com alguém e não significar nada para esse alguém. O que isso simboliza para nós?
Se naquele instante, da mesma maneira que o professor não marcou o aluno não marcou o professor. O que acontece nesse processo? Ambos estão dormindo. Anestesiados. O aluno não está prestando atenção porque ele não está ali. E o professor, embora esteja escrevendo na lousa ou no computador, que hoje a tecnologia é outra, o conteúdo, ele põe lá o conteúdo que muitas vezes está consolidado nele, mas ele não está ali. Porque nós todos sabemos que nós podemos fazer uma coisa sem estar onde nós estamos fazendo aquela coisa. Ele não está presente. Então, na lousa, estampado, os números, as letras, as ideias, num automatismo. Como é o automatismo fisiológico? Porque depois que aquele entendimento, aquele conhecimento penetra no nosso campo, ele pode se tornar automático, um automatismo sem nenhum significado. Então, alguém copia e não está ali copiando, porque o espírito está em outro lugar, e o que está escrevendo também não está ali. Então, quando a gente adentra num ambiente como esse, é um ambiente onde quase todos dormem. A nível de consciência. A nível de consciência. É evidente que o ambiente escolar é agradabilíssimo para a criança e para o jovem, porque nós fazemos amigos, nós encontramos com pessoas queridas, nós, na época da escola, a gente se liga a pessoas que vão muitas vezes nos acompanhar toda a vida, aquele amigo querido, aquele colega que teve um significado importante na nossa vida, é absolutamente legítimo a importância que se tem um ambiente escolar. Mas que ambiente escolar nós estamos fazendo na Terra hoje? E quando eu digo hoje, eu não estou dizendo só no dia de hoje, nem na década passada, mas eu estou falando há mais de 100 anos para cá. Eu estou falando de um tempo em que muitas vezes aquele que vai ensinar, como ele traz dentro dele recursos cognitivos, então, se eu vou ensinar matemática e eu trago dentro de mim vibrações, conteúdos de matemática, e eu encontro você que também traz conteúdos de matemática, o que acontece? A minha vibração que é dormente, porque muitas vezes não estou consciente ali, que é dormente, mas eu estou ali na lousa escrevendo fórmulas e tal, aquela vibração magnética e espiritual alcança aquele que traz aquele conteúdo. E ele relembra. Entrando naquela frequência, ele relembra, ele não está aprendendo. Vamos entender isso, ele não está aprendendo, ele está relembrando. Na hora que ele olha, ele fala assim, já sei, já sei, já sei, não é? Por quê? Eu já tenho aquele conteúdo, entro em contato com o conteúdo de alguém, aquilo me estimula, e eu faço ali as contas. E aprendo bem rápido, porque aquela vibração, mesmo que seja dormente do outro, ativa o que eu já tenho. Agora, e aquele que ainda não tem? O que acontece? Que está ali para ser despertado. Então, ser professor para relembrar o conteúdo daquilo que alguém já trouxe é uma coisa. E ser professor para despertar a potencialidade
que o outro trouxe e que ainda não tem aquele recurso, mas que com a sua afetividade, com o seu encanto, com o seu magnetismo, com o seu despertar, pode conduzir o outro, é um outro momento. Então, o que nós estamos falando aqui não é para criticar nenhuma profissão, nem para apontar defeito, absolutamente não. Mas é para que nós que assumimos na nossa intimidade de exercitar uma tarefa na Terra, possamos fazer o que viemos fazer. Porque aquele que veio para ensinar, quando ele ensina, despertando através das suas vibrações a potencialidade no outro e estabelecendo uma conexão com ele para que ele aprenda a amar, a desenvolver um gosto por aquele tema, quando o professor faz isso, o que acontece? Ele consolida na sua intimidade valores de vida eterna, de conduzir, de direcionar o outro. E quando ele faz isso, ele entra numa conexão elevadíssima, onde ele mesmo passa a ser conduzido e conectado em esferas superiores. E ele então aprende a fazer isso, a conduzir o outro. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, um pai, uma mãe, que faz isso com maestria com o seu filho, e nós vamos ver a história daquele espírito, vamos ver muitas vezes aquele espírito numa sala de aula singela, perdida num lugar distante, dando lá a sua, entre milhões de aspas, aulinha, mas levando aqueles espíritos à luz do raciocínio, conduzindo aqueles espíritos ao entendimento, à compreensão dos valores cognitivos. E aquilo que ele aprendeu ali, de uma maneira tão simples, que onde ele estabeleceu conexões extraordinárias, ele vai fazer lá na frente com o filho amado, porque ele aprendeu aquilo em algum lugar. Então nós vamos compreendendo a importância desse tema, porque olha que terrível para o espírito que veio na Terra para ser professor, ficou 30 anos nessa função, e ele chegar ao mundo espiritual e perceber que não tem um só aluno que se lembra dele. Porque nós temos isso conosco, cada um de nós tem. Se alguém perguntar quem foi seu professor de geografia na 6ª série, quem foi seu professor, talvez a grande maioria diga, não sei. Quem foi seu professor de geometria na 5ª série, na 6ª série, na 8ª série, sei lá, talvez a gente diga, não me lembro. Não me lembro o nome nem o rosto, não me lembro. Mas se aprendeu geometria, aprendi. Olha isso, você aprendeu geometria? Aprendi. Aí o professor fala assim, não, ele não lembra de mim, mas ele aprendeu geometria, eu fiz a minha função, ele aprendeu geometria. O professor vai dizer isso. Aí eu vou dizer, talvez não. Talvez ele já soubesse geometria. E ao entrar em contato com o seu campo, aquilo estimulou ele a entender cosseno, não sei o quê. Que nem é geometria, mas misturei as bolas. Enfim. Então, é isso que nós estamos dizendo. Mas teve o seu papel? Teve o seu papel. Nós não estamos dizendo que não tem o seu papel. Tem o seu papel. Mas era esse? Era esse mesmo o papel?
É disso que nós estamos falando. E vamos continuar ainda mais um tempo sobre isso. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença generosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Mil vezes obrigado, Senhor, pelo seu evangelho de amor. Nós estamos desejosos de acordar para que a nossa existência, Senhor, tenha profundo significado para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Que nesta hora da humanidade, Senhor, tão importante para todos nós, sejamos aqueles espíritos a despertar do sono letárgico que tem nos induzido a um estado de paralisia, Senhor, espiritual. De um vai e vem ao mundo espiritual, sem aproveitamento real aos nossos espíritos. Desta vez, Mestre amado, estamos desejosos de fazer diferente, de aproveitarmos cada segundo da nossa vida, para que possamos nos engrandecer, aprendendo a amar. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Protege, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos em humanidade que se encontram enfermos do corpo e da alma. Que eles possam nesta hora serem visitados por esta equipe socorrista que se encontra na terra para amparar os caídos. E que nós possamos doar do nosso ectoplasma em favor de todos que necessitam nesta hora. Que o Senhor abençoe o nosso país, para que em breve tempo, Senhor, nós brasileiros sejamos aqueles a assumir o nosso lugar, para que a pátria do Cruzeiro seja a pátria do Evangelho. E todos nós possamos nos comportar como cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.